Graça e paz, meus amados irmãos, vídeos devocionais, esse é o número 131, Pastor Herbert Almeida, da IMUB de Ferraz, São Paulo. O tema de hoje é o poder da multiplicação. Isso está em Mateus 14, 14 a 21. Desembarcando Jesus, viu uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-lhes aos discípulos, e estes às multidões. E todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Bom, podemos imaginar aqui que tinha pelo menos 10.000 pessoas, 5.000 homens, sabendo que tem crianças, às vezes mais do que homens, adultos, e tem as mulheres, talvez uma grande parte de mulheres. Não importa a multidão, era muita gente, muito grande. E o milagre aconteceu com 5 pães e 2 peixes. Mas ao observarmos o texto, nós vamos aprendendo várias lições importantes para recebermos a provisão, o milagre de Deus. A primeira coisa é que Jesus viu a multidão e compadeceu-se delas. Então, a iniciativa para operar o milagre é sempre do próprio Deus. É Deus que olha, é Deus que vê, é Deus que compadece e Deus que decide abençoar. Segunda coisa, os discípulos vieram e falaram para Jesus: despede a multidão, a hora já está avançada e o lugar é deserto. Mas é interessante que quando o homem faz uma oração errada, Jesus não quer responder. Ele não respondeu a oração dos discípulos. Pelo contrário, ele os desafiou: dai-lhes vós mesmos de comer. Então, o princípio da multiplicação é que nós que somos servos de Deus precisamos orar pela resposta de Deus, pelo milagre de Deus, pela provisão de Deus. Nós temos que orar por uma provisão miraculosa. E Deus não aceita menos, Ele nos desafia a acreditar num grande milagre que Ele quer fazer. Portanto, eles humildemente, isso é muito importante, apresentam a Jesus o que tem. O milagre sempre vai acontecer a partir daquilo que você tem e oferece a Jesus. E eles ofereceram a Jesus o que eles tinham encontrado ali com o garoto: 5 pães e 2 peixes. É interessante porque o número 5 é o número da misericórdia. E pães é a provisão de Deus, é o alimento, é o sustento. E 2 é o símbolo da unidade. E os peixes é símbolo dos cristãos. Então nós temos aqui, simbolicamente, para a gente refletir, meditar, como que Deus faz o milagre, falando de fé na provisão, ao mesmo tempo a unidade, ao mesmo tempo a compaixão, a misericórdia por aqueles que sofrem e, ao mesmo tempo, a representação do cristão, de um servo fiel a Deus, que é o símbolo do peixe, o símbolo do cristão. Depois, Jesus, então, manda com que eles se assentem na relva. Isso é muito interessante, porque
tanto fala de organização, de ordem, que eles sentassem em grupos sobre a relva, como também fala de assentar-se, descansar. A fé, em todo o seu processo para a busca do milagre, da provisão de Deus, ela precisa também passar pelo processo do descanso, da calma, da confiança que faz com que você dorme, com que você descanse e não fique tão preocupado, tão angustiado, tão ansioso. Então, Jesus mostra o que ele faz para que o Pai abençoe. Ele olha para o Pai, não olha para os homens, não olha para a dificuldade, não olha para o sofrimento, não olha para a dor, olha para Deus. Jesus olhou para o Pai e, erguendo os olhos para o Pai, abençoou aquele pão. Ele profetizou o milagre, ele abençoou para que Deus fizesse algo notável, algo maravilhoso. E, em seguida, mandou os discípulos ir sair distribuindo, ou seja, Jesus foi passando aqueles pães, certamente partindo, quebrando os pães e passando os pães e os peixes para os discípulos do cesto, e o cesto foi multiplicando e toda a multidão foi recebendo pães e peixes ali de uma forma realmente incrível, inexplicável. Apenas sabemos que Deus fez isso e fez mesmo. E depois diz o texto que todos comeram e se fartaram. É isso que Deus quer fazer. Ele quer fartar a multidão. Ele quer dar vida abundante. Ele quer mandar da sua provisão do céu. Ele quer abençoar todos aqueles que confiam nele, que esperam nele, que olham para ele e também que descansam nas promessas dele. Resultado, ainda sobraram 12 cestos cheios. Ou seja, o milagre partiu dos cestos, e os cestos saíram pães e peixes que alimentaram toda a multidão, mas terminou os cestos cheios, não terminou com os cestos vazios. Ou seja, a provisão de Deus sempre é farta, é vida abundante. A promessa de Deus não falha. Ele supre, ele abençoa, e também o exemplo da economia. Eles guardaram os pedaços que sobraram. Nem por isso que Deus está fazendo tanto milagre, que eles abusaram da graça de Deus, que eles abusaram da provisão de Deus. Eles procuraram zelar por aquilo que havia sobejado. Assim nós temos que buscar o milagre da provisão, mas também temos que ser fiel no pouco que Deus nos dá, que Deus nos abençoa. Então é preciso ser fiel com o que sobra, ter zelo, cuidado, guardar o pouco que tem, para que a bênção da multiplicação nunca cesse. Provérbios 11:25 diz: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descendentado. Deus abençoa as pessoas generosas. Olha só uma frase do dia, é uma frase anônima, eu não sei quem fez, mas é mais ou menos assim: ninguém é tão pobre que não possa dar a alguém alguma coisa, e ninguém é tão rico que não venha precisar um dia de alguma coisa de alguém. Assim, a bênção da prosperidade é sempre na vida daquele que tem prazer em compartilhar o pouco que tem. Deus te abençoe.